Hello people, this is Teacher Kelly. Is everything okay? Tudo bom com vocês? So, vamos falar sobre prepositions of time, preposições de tempo in, on e at. Primeira coisa que temos que ter em mente, que vai auxiliar bastante, é que a preposição in, eu falo de alguma coisa que é bem geral, certo? Um período longo e assim por diante. Período longo, vou usar in. Quando eu faço as frases, faço uso da preposição on, é um pouco mais específico, então tu já tem um pouquinho mais de dado. E quando uso at, é bastante específico. Então tu pode pensar assim, ó, quando estou falando de uma coisa bem geral, o global, grandão, in. Um pouquinho mais específico, on. E o at, bem específico, ok? Então o tempo ali é bem determinado, bem definido, certo? Então, quando eu vou usar in, vou usar, por exemplo, para falar de meses. In January, in July, in August. Vou falar também de anos com in. In 2015, in 1999, in 2008. Ok? Pode ser também, tá? Quando eu vou falar de séculos também, the 19th century, no século XIX, também períodos longos. Outra possibilidade também de usar in é quando eu falo das estações do ano. In the summer, ok? In the spring, certo? Então, estações do ano, vou usar in. Períodos do dia, a maior parte deles eu uso in. Então, in the morning, de manhã, in the afternoon, de tarde, in the evening, de noitinha. Com a palavra at é outra história, porque é uma expressão consagrada, um momento bem específico, fica lá para outra, certo? On. On eu vou usar as datas um pouquinho mais trabalhadas. Então, por exemplo, se eu tiver o mês mais o dia, on. Então, se eu disser, quando que é o teu aniversário? It's on April 2nd, 2 de abril. On April 2nd. Que dia é hoje? Today is 20 of May. Hoje é 20 de julho. Agora, não usei preposição. Vamos botar então uma preposição nessa data aí, 20 de julho, ok? Quando é que tu tem aula? On May 20th. On May 20th, tá? Então, em maio. Tenho dois dados aí. Então, vou usar on para datas, certo? Outra possibilidade é bem comum também quando você fala em datas comemorativas. Então, se eu falar, mas detalhe, as datas comemorativas têm que conter a palavra dia, tá? Então, se eu falar dia de Natal, Christmas Day, on Christmas Day, dia de Páscoa, dia de Páscoa, on Easter Day, ok? Que mais? Deixa eu ver outra. Thanksgiving. On Thanksgiving. Certo? Na sexta-feira, on Friday. Não falei esse aí, tinha escapado. Dia da semana, on Friday. Quando é que tu tem aula? On Friday. Ok? So, falando do at. Então, primeira coisa, quando vocês forem falar com at, lembrem-se, primeira coisa, todas as horas, os horários, são com a expressão, são com a preposição at. Então, que horas são? Que horas tu tem aula? At 5 o'clock. Às 4 horas. People, não é obrigatório botar AM ou PM, tá? Porque fica subentendido que tu não vai ter aula às 4 da manhã. Ok? Mas se for necessário, tu indica, tá? Então, pra gente falar de horas, a gente vai usar at. Mesmo com AM ou PM, tanto faz. Falou de horário? At. Outra possibilidade, tem algumas palavras que sempre vão ficar com at. Por exemplo, at night. Tinha falado, né? Períodos do dia in, mas at night é uma expressão consagrada. Então, assim, ó, o at é muito específico. Então, at night. Outra, at work. At work. É sempre at work, tá? At work. At home. At home. Também é sempre at home, certo? Dependendo da região que tu falar, vai ser at weekend. At weekend. Em algumas outras regiões vai ser on the weekend, tá? Então cuidado. Mas o at normalmente são expressões consagradas, coisas bastante específicas, certo? So, olha só, people. Um outro lembretezinho assim com as palavras
last, next, every, não precisa usar expressões, tá? Não precisa usar preposições, in, on e at, certo? Dito isso, eu estou com o nosso livro no polígrafo 7, tá? E preciso que vocês façam os exercícios das páginas, são 2 páginas, people, tá? São 2 páginas. Ai, página 10 e página 9, ok? Dito isso, explicado isso, então vocês farão esses 2, página 9 e página 10, tá? Para finalizar, é capítulo 8. Não é capítulo 7, é capítulo 8. Tá bom, capítulo 8. Errei o capítulo. O capítulo é 8, não é 7. Tá? Por que eu falei 7? Não sei, eu olhei alguma coisa ali e achei que fosse 7. Enfim, tá? Vamos lá, capítulo 8, página 9 e 10, sobre preposições. Para finalizar, people, já mandei mensagenzinha para vocês. Esse ano, na verdade este ano, no próximo mês vai acontecer as Olimpíadas de Língua Inglesa, ok? Então quero convidá-los a participar das Olimpíadas de Língua Inglesa. Já acontece de língua portuguesa, de matemática, de astronomia, inclusive acontece, e surgiu essa oportunidade, na verdade, né, de participar das Olimpíadas de Língua Inglesa. Tá na primeira edição, tá? Ano passado foi feito como piloto, como teste, e esse ano está acontecendo para todas as escolas de ensino médio e fundamental da rede pública e da rede privada. No ano passado, que foi o piloto, 73% dos participantes eram de escolas públicas, então a escola privada teve pouca participação. O que é interessante? Primeiro, conhecimento, né? Outra coisa que é interessante é completamente via internet, tá? Tudo online, através do uso do WhatsApp. Então, se tu tem um celular com o WhatsApp, é o suficiente para conseguir participar das Olimpíadas de Língua Inglesa, certo? Tem pontuação para cada atividade realizada. São atividades curtinhas e acontecem mais ou menos como um gamezinho, tá? Tu recebe a pergunta, tu responde a pergunta, ele já te disse se tua resposta tá certa ou não e te dá uma pontuação por isso. E essa pontuação é feita ranqueada com todo o Brasil. Então, bem legal, bem interessante. People, essa Olimpíada não é da Teacher Kelly, não é da escola, é feita através do consulado americano no Brasil, certo? Então, eu não tô obrigando ninguém, mas eu estou convidando aqueles colegas que quiserem participar, tá? Tem prêmio, tá? Tem medalha, tem certificado de participação, tem curso que também é dado por eles, tá? Como prêmio dos primeiros lugares, os primeiros colocados. Cada escola, por exemplo, você que está no primeiro ano, vai participar com o primeiro ano. Só que não é só o primeiro ano. Dentro do primeiro ano eu vou ter níveis. Primeiro ano, nível básico, tem um vencedor. Primeiro ano, nível intermediário, tem um vencedor. Primeiro ano, nível avançado, tem um outro vencedor. Então vocês são ranqueados não só pelo nível que vocês estão, mas também pela série que vocês estão. Isso é bem interessante. Na escola, o que eu dou de incentivo para que vocês participem? Eu estou oferecendo nesse trimestre, que é o terceiro trimestre, para os alunos que estão ok, estão tudo certinho, 50% da nota. É uma pontuação bem boa. Lembrando que o terceiro trimestre vale por 2 na nossa escola, certo? Vale por 2. Então, 50% da nota, nossa, é um monte de ponto. 5 pontos, imagina, é um monte de ponto, tá? Então, tu não precisa fazer todas as atividades que serão desenvolvidas no trimestre. Lembrando que as Olimpíadas de Língua Inglesa acontecem apenas no mês de outubro, tá? Então, de 1º de outubro a 31 de outubro, tá? As atividades são mandadas diariamente, mas tu não precisa fazer elas diariamente, mas até dia 31 tu tem que estar com elas todas realizadas, tá? Eu consigo analisar a quantia que vocês conseguem crescer dentro do aplicativo, né? Conforme as respostas que vocês têm, certos ou não, consigo analisar se vocês estão trabalhando. O que mais? Alunos que estão ok nesse trimestre, mas ficou faltando alguma nota lá no passado. Se quiser contar essa nota para o trimestre passado, que tu ficou com falta no primeiro trimestre, ficou com falta de nota no segundo trimestre,
Conversa com a teacher que a gente pode também ajeitar para valer pro outro lá, tá? Então, that's it, tá? Espero que me procure. Se tu ficou interessado nas Olimpíadas, já disse, não é obrigatório. O trimestre vai rolar normal, tá? Eu vou pedir trabalho, vou pedir atividades do livro e tudo mais. Mas se tu ficou interessado, a gente pode trabalhar essa avaliação um pouquinho diferente para ti. Daí tu me passa um e-mailzinho, tá dizendo, teacher, tô interessado. Ou me chama lá no Facebook também. Tô à disposição, tá? Kisses for all of you. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.